No nosso último vídeo, conversamos sobre o recurso de revista. E o recurso de revista, quando o TST julga, ele profere um acórdão. Desse acórdão proferido pelo TST em recurso de revista, será que cabe algum recurso trabalhista ainda? Cabe. É o recurso de embargos, que será julgado pelo próprio TST. Mas espera aí, o TST vai julgar um recurso de um acórdão que ele mesmo proferiu? É sim, eu vou te explicar como. Vem comigo. Olá, eu sou Marina Marques, professora de Direito e Processo do Trabalho. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Se você vai fazer a OAB, então não pode deixar de se inscrever. Temos uma playlist só de Direito do Trabalho e uma só de Processo do Trabalho bem focado na prova da OAB. Se você conhece alguém que vai fazer, manda esse canal para ele, compartilhe, que aí a gente vai divulgando conhecimento. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os embargos no TST, que é o recurso cabível de um acórdão proferido pelo próprio TST em recurso de revista. A gente já está quase terminando o nosso percurso recursal na fase de conhecimento. Já falamos de recurso ordinário, recurso de revistas, embargos de declaração. E agora a gente começa falando sobre os embargos no TST. Então já deixa o seu like aí e vamos ao que interessa. Mas para você realmente entender como que o TST vai julgar o recurso de um acórdão proferido pelo próprio TST, você precisa entender a estrutura do TST, quais são os órgãos que compõem o TST. E é isso que eu fiz para você aqui na tela, olha só. O TST ele é composto pelo seu pleno, ele também é dividido em SDI, SDC e pelas turmas. A SDI, ela se subdivide em subseção de dissídios individuais 1 e subseções de dissídios individuais 2. E as turmas do TST é composto por todas as turmas. O pleno também tem um órgão especial. Então guardem, o TST ele não é um único órgão que julga todos os recursos que chegam para ele. Cada recurso vai ser de competência de um órgão. Cada órgão tem uma competência específica que vem determinada lá no regimento interno do TST. Para sua prova da OAB, não se preocupe com o TST, com o que é dividido, o que é competência de cada órgão. Eu só coloquei essa divisão aqui para você entender quem vai julgar cada recurso. Agora você já sabe como é a estrutura do TST, conhece cada órgão do TST e eu vou te mostrar o que cada órgão vai julgar, cada recurso que vai direcionado para cada órgão. Mas eu preciso que você saiba também que existem dois tipos de embargos no TST. Os embargos infringentes e os embargos de divergência. E cada um vai ser julgado por um órgão específico do TST. Olha só o que diz o artigo 894 da CLT. Cabem embargos no prazo de 8 dias de decisão não unânime de julgamento que, a linha A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos TRTs e estender ou rever sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. Inciso 2. Das decisões das turmas que divergem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF. A linha A trata dos embargos infringentes, que é aquele cabível das decisões não unânimes proferidas em processo de dissídio coletivo. Processo de dissídio coletivo, cabe embargos infringentes se a decisão for não unânime. E aí o TST vai decidir em última instância e vai ser de competência da SDC. O processamento dos embargos infringentes está lá no regulamento interno, no regimento interno do TST e também não importa para a sua prova. Para a sua prova da OAB, basta que você saiba que existe os embargos infringentes, que eles cabem de decisão não unânime em processo de dissídio coletivo e vai ser julgado pela SDC, que é a seção de dissídios coletivos. Não se preocupa mais com isso, nada além disso para a sua prova da OAB. O que importa mesmo são os embargos de divergência. Mas antes da gente explicar o recurso de embargos de divergência, eu preciso te relembrar de algo que a gente viu no nosso último vídeo sobre recurso de revista. Se você não se lembra ou não assistiu, tá aqui no card, não deixe de assistir. Lá eu falei, quando o recorrente interpõe um recurso de revista, ele interpõe
com a petição dirigida para o TRT. Lá é feito o primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certo, o processo é remetido para o TST. E no TST, ele vai ser recebido pelo relator, vai ser distribuído por um sorteio para o relator, para o ministro relator, que fará o segundo juízo de admissibilidade desse recurso de revista. Que se tiver tudo certo, manda para a turma julga. Ou seja, quem julga o recurso de revista no TST são as turmas. Vai ser sorteado para uma das 8 turmas do TST. A turma vai julgar o recurso de revista. Então, lembrem, quem julga o recurso de revista são as turmas. Já os embargos de divergência, eles têm a finalidade de uniformizar a jurisprudência interna do TST na interpretação de lei federal ou da Constituição Federal. Quando houver divergência entre as turmas do TST, entre uma turma e a SDI, ou entre a SDI 1 e a SDI 2 do TST. Então, por exemplo, você teve o seu recurso de revista julgado, só que foi julgado pela primeira turma do TST. E essa primeira turma do TST entendeu de forma diversa, interpretou de forma diversa um dispositivo de lei federal, da CLT, por exemplo. A primeira turma interpretou de uma forma. E a quarta turma do TST interpretou de forma diversa da primeira turma. O que você pode fazer? Interpor os embargos de divergência, que será julgado por quem lá dentro do TST? Pela SDI 1. Por isso, os embargos de divergência também são chamados de embargos à SDI. Quem julga os embargos de divergência no TST é a SDI, não as turmas. Por isso, o próprio TST vai julgar os embargos de uma decisão que ele mesmo proferiu. Mas quem? Não são os mesmos ministros. É um outro órgão do TST. O recurso de revista é julgado pelas turmas e os embargos de divergência é julgado pela SDI. Mas se você se recorda da estrutura dos órgãos que compõem o TST que eu mostrei para vocês no início do vídeo, vocês vão ver. A SDI, que é a seção de dissídios individuais, ela é dividida em SDI 1 ou SBDI, né, de subseção de dissídios individuais 1 e subseção de dissídios individuais 2. E eu disse que quem vai julgar é a SDI, mas quem na SDI que julga os embargos de divergência? A SBDI 1. Mas atenção, se for divergência entre uma turma do TST e outra turma do TST, quem julga é a SBDI 1. Se for divergência entre uma turma do TST e a SDI, consubstanciada em súmula ou OJ do TST, quem julga é a SBDI 1. Mas cabe também se for divergência entre SBDI 1 e SBDI 2, certo? Eu falei isso? Certo. E quem que vai julgar? Vai ser a própria SBDI 1? Se tiver divergência entre ela e a SDI 2? Não. Nesse caso, se houver divergência entre SBDI 1 e SBDI 2, quem vai julgar vai ser o pleno do TST. Senão não tem graça, né? Se eu vou julgar quem está divergindo de mim mesmo, claro que eu vou estar certo sempre, né? Então, nesse caso, quem julga é o pleno do TST. Para facilitar a sua vida, eu listei aqui as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência. Olha só, vão ser cabíveis embargos de divergências das decisões divergentes entre a SBDI 1 e SBDI 2 a respeito de interpretação de norma prevista em lei federal ou na Constituição, ou das decisões divergentes entre duas ou mais turmas. Divergência entre turma e turma, né? De uma ou mais turmas que diverjam das decisões da SDI. De uma ou mais turmas que diverjam de OJ. E essa OJ pode ser tanto da SDI 1 ou da SDI 2. De uma ou mais turmas que diverjam de súmula do TST e de uma ou mais turmas que diverjam de súmula vinculante do TST. Os embargos de divergência, da mesma forma que o recurso de revista, também possuem natureza extraordinária. O que isso significa? Que os embargos de divergência não se prestam a reexame de fatos e provas,
Somente matéria de direito é discutida em sede de embargos ao TST ou os embargos de divergência. O objetivo principal dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência interna do TST. E nesse ponto se diferencia do recurso de revista, porque aqui é a jurisprudência interna do TST que a finalidade dos embargos de divergência visa uniformizar. Lembrando que a divergência capaz de ensejar os embargos de divergência, ela deve ser atual. Ela não pode estar superada por reiterada jurisprudência do TST ou ultrapassada por uma súmula do TST ou súmula do STF. Ela precisa ser uma divergência atual. Não posso pegar uma súmula lá que ninguém mais aplica, que já foi superada, e de mostrar, olha, TST tem uma divergência. Não, não tem. Precisa ser uma divergência atual. E os embargos de divergência, eles possuem apenas o efeito devolutivo. Lembrando também que, como o recurso de embargos de divergência é um recurso de natureza extraordinária, mesmo possuindo efeito devolutivo, só pode ser analisado matéria de direito, não matéria de fato e prova. Mesmo com efeito devolutivo, somente se analisam matérias de direito. E a comprovação da divergência, nos embargos de divergência, ele se dá mais ou menos da mesma forma que acontecia lá no recurso de revista. O embargante vai transcrever a parte da divergência do acórdão ou da súmula ou da OJ, vai indicar o número do processo, qual foi o órgão prolator da decisão, a data que foi proferida a decisão, para comprovar que houve essa divergência ali dentro do TST. Então, proferido o acórdão por uma das turmas em sede de recurso de revista, em 8 dias, o prazo para os embargos ao TST, os embargos de divergência, prazo é de 8 dias, então 8 dias o embargante vai apresentar os seus embargos de divergência no TST. Quem vai julgar vai ser a SDI. Se for entre turma e turma, entre uma turma e a SDI, ou se for entre a SDI 1 e a SDI 2, quem julga vai ser o pleno do TST. Então, lembrando, divergência entre turmas do TST, quem julga é a SDI 1. Entre turma e SDI, quem julga é a SDI 1 do TST. E se for a divergência entre SDI 1 e SDI 2, quem julga é o pleno do TST. Isso é o que você mais precisa saber sobre os embargos de divergência no TST, que é o recurso cabível do acórdão proferido em sede de recurso de revista, que quem vai julgar vai ser o próprio TST, quem no TST? A SDI, se for entre turma e turma, a SDI 1, a SDI 1 também entre turma e SDI, sendo súmula ou OJ da SDI, ou o pleno do TST, se for entre uma SDI 1 e a SDI 2, a divergência que a parte alegar nos seus embargos ao TST. Isso é o que mais importa para a sua prova. Saber o prazo, que é de 8 dias, que precisa ver a divergência e saber entre quem é a divergência. Entre turmas do TST, entre turma do TST e SDI, consubstanciada em súmula ou OJ, ou entre a SDI 1 e a SDI 2, sempre na interpretação de quê? De lei federal ou da Constituição Federal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. No próximo vídeo a gente vai falar sobre agravo de petição, que é o primeiro recurso lá da fase de execução trabalhista. Terminamos aqui os recursos da fase de conhecimento. Depois do acórdão que for proferido em sede de embargos de divergência, cabe o quê? Recurso extraordinário, aí é lá para o STF. Aqui o TST acabou.